Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, digno de toda a honra, glória, poder e unção, amém, queridos? Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar ao Senhor esse sábado, mais um dia que o Senhor nos deu a graça de estarmos vivos para desfrutar das maravilhas da vida que o Senhor tem nos dado. Tem uma palavra forte de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. A palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo de número 9, e o versículo número 18 a 25. É uma palavra bastante conhecida, mas tem um rema de Deus para esse dia de hoje, para as nossas vidas, amém? Mateus 9, 18. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Mestre, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe as tuas mãos sobre ela e certamente viverás. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos, padecendo com fluxo de sangue, chegou por detrás de Jesus, tocou na orla das suas roupas, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentos e o povo que alvoroçava, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe nas mãos e a menina levantou. Mateus, ele traz um resumo desse acontecimento. Um resumo, né? Ele não fala detalhadamente a respeito da paciência de Jairo. E eu quis pegar exatamente isso aqui, esse texto de Mateus, a ótica de Mateus, para ministrar hoje para as nossas vidas a respeito da paciência. A paciência é um reflexo da nossa fé. E a impaciência ou a falta de paciência é um reflexo da incredulidade. A Bíblia fala que Jesus, ele vai em um determinado lugar, me falha a memória agora, e quando ele vem, esse homem, Jairo, um chefe, vem correndo aos pés de Jesus e fala: Senhor, a minha filha está miseravelmente doente, muito doente. Lucas fala isso. Lucas ouviu Jairo dizer que a filha estava doente. Mateus ouviu dizer que estava morta. Marcos, eu não me lembro bem. Há algum tempo atrás eu preguei a ótica dos três, a ótica de Jesus, mas hoje não me lembro bem. Só quero falar da ótica de Mateus e de Lucas, que foi algo que Deus falou muito ao meu coração. A minha filha está miseravelmente doente e venha comigo até a minha casa. Então Jairo saiu de casa para buscar Jesus, para vir ao encontro dele, a casa dele, para curar a filha dele. Jairo fez o mesmo que Marta e Maria fez quando mandou buscar Jesus para curar Lázaro. No caso de Marta e Maria, quando Jesus foi chamado, Jesus não foi de imediato. Tanto é que quando Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. E no caso de Jairo, a Bíblia fala que quando ele está conversando com Jesus, ele está lá adorando Jesus, né? Falando para Jesus o que estava acontecendo na casa dele. A Bíblia fala que a multidão estava muito aos pés de Jesus, né? Muita gente. E de repente Jesus sente algo diferente acontecer com ele. Um toque de fé. Ele foi tocado diferente, com um toque de fé. O toque daquela mulher é chamado toque de fé. A Bíblia fala que a história de Jairo, ela é interrompida por causa
da necessidade daquela mulher. E aí, naquele momento que Jesus já estava indo para a casa dele, ressuscitar a filha dele, Jesus para e fala: alguém me tocou. E está lá Jairo esperando. Alguém me tocou. E o discípulo: como, Jesus? Espera aí, todo mundo está te apertando, a multidão te aperta. É um absurdo falar: alguém me tocou. E ele fala: foi diferente. Não foi um empurrão. Porque tem muita gente impaciente que quer tocar em Jesus empurrando. Tem muitas pessoas que querem uma resposta de Deus, mas não está tocando Jesus, está colocando Jesus contra a parede. Como que você vai adquirir algo de Deus se você não sabe se é chegar a Deus? Aquela mulher que jazia 12 anos com fluxo de sangue, aparentemente um câncer do colo do útero ou coisa parecida, né? Ela tocou em Jesus e o toque dela foi um toque de fé. E aí quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, mestre, a multidão te aperta, a multidão te chacoalha para lá e para cá, e tu vem nos dizer que alguém te tocou? Absurdo. Sabe quando é que vai sair um milagre para você? Quando é que Deus vai mudar a sua situação? Quando você aprender a tocar em Jesus e não empurrar Jesus, colocar Jesus contra a parede. Não é assim que as coisas funcionam. Na minha forma de falar, não é assim que a banda toca. Não é desse jeito que você vai conseguir as coisas com Deus. Ah, Senhor, eu sou teu servo, eu sirvo ao Senhor, porque eu faço e aconteço. E daí? Não é assim não. Eu sou mãe, tenho 4 filhos. Tem coisas que eu vou deixando levar, os me falam, eu vou deixando, fala, eu vou deixando. Volta e meia eu tô vendo eles trocando palavras dentro de casa um com o outro, eu vou deixando. Mas quando aquilo diz respeito a mim, eu tenho que impor e falar: de onde você tirou ideia de que você pode falar assim comigo? Quem te deu essa ousadia de se referir a mim assim? Isso é eu usando a minha autoridade de mãe. Então, pode parar. Com Jesus, queridos, é a mesma coisa. Como que você vai adquirir algo de Deus se você não sabe tocar no Filho de Deus? Você só empurra. Você só impõe. A multidão queria milagres, cura, restauração, queria pão, queria tudo, mas não sabiam tocar em Jesus. Naquele momento, aquela multidão só apertava Jesus. Enquanto você estiver apertando Jesus com a sua impaciência e falta de fé, você não vai conseguir nada. Mas tem 2 pessoas aqui que fez algo completamente diferente da multidão: a mulher e Jairo. A Bíblia fala que essa mulher, ela tocou em Jesus e o toque dela saiu virtude do Senhor. E Jesus parou para dar toda a atenção a ela. E a paciência de Jaime refletiu uma fé genuína. E é exatamente sobre isso que Deus está falando com você nesse dia de hoje. A sua paciência precisa refletir uma fé genuína. Senhor, a minha filha está miseravelmente doente. Mateus ouviu dizer que estava morta. Ah, Marcos falou que estava quase morta. Foi. Marcos falou que estava quase morta. E Lucas ouviu ele dizer que está doente. Minha filha está muito doente. Miseravelmente doente. E aí, no meio dessa situação toda que tanto Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito dessa situação, não me lembro bem se os 3 falam, mas eu lembro bem de Mateus e de Lucas. Não vou falar muito de Marcos porque eu não lembro. Mas eu lembro de Mateus e de Lucas que falam, cada um viu a sua ótica. E aí, quando Jesus está lá curando a mulher, curando não, que a cura já saiu no momento que ela tocou. Jesus não precisou fazer nada, foi o toque dela que liberou virtude. Ele só percebeu que alguém tinha sido curado. E naquele momento que Jesus está ali conversando com a mulher, falando: alguém me tocou. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude? A mulher se levanta toda trêmula, tal, fraca, e fala: fui eu, Senhor. Eu te toquei. Ela se declara ali diante do Senhor.
E no momento que ela está conversando com o Senhor, vem alguns servos da casa de Jairo para conversar com ele, dar notícia da morte da menina. Não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. E ali vem o reflexo da fé genuína, que é a paciência. A paciência é um reflexo da nossa fé. Naquele momento que aqueles mensageiros de morte, porque tem pessoas que só são mensageiros de morte. Tem pessoas que têm prazer em dar notícia ruim. Tem pessoas que parece que fica torcendo para você se dar mal na vida para dizer assim, oh, coitadinho do irmão fulano. Tem pessoas que somem da sua vida e desaparecem, mas quando acontece uma coisa ruim, já viu que essa pessoa aparece? São mensageiros da morte. Comece a visualizar essas pessoas na sua vida e comece a afastar disso. Pessoas que só estão ao teu lado no momento de miséria. Pessoas que só estão ao seu lado no momento difícil. Você acha que esses são seus amigos? Pessoas que só estão contigo no momento da dificuldade. O verdadeiro amigo é aquele que está contigo no momento da celebração. Porque ele tem que entender que Deus é na sua vida. Amigo não é aquele que está na fracasso. Não, o inimigo gosta de estar no meio do nosso fracasso. Se fazendo de amigos para ver o nosso sofrimento, a nossa dor. E ali veio aqueles até Jairo e Jesus e a mulher. E dizer, não precisa fazer mais nada não. Deixa ele quieto aí, curar a multidão, fazer o que tem de fazer. Tua filha morreu. E Jesus chega e fala, não, a tua filha não está morta. Tua filha não está morta. E eles falam, não, está morta sim, ela morreu. Jairo, me leva até a tua casa? Sim, Senhor, vamos à minha casa. Quando Jesus chega lá, nem precisou chegar, na verdade, né? Da estrada, lá do caminho, Jesus já ouviu a música tocando de velório, né? As mulheres carpinteiras já estavam lá chorando, né? As mulheres que iam chorar nos velórios, já estavam lá chorando. Já tinha muito lá chorando, tentando consolar. Estava todo mundo lá. E quando Jesus chega, eles falam, o que ele está fazendo aqui? Ela já morreu. E Jesus fala, tire os incrédulos. Tire os incrédulos. Então, o que fez o Senhor ir até Jairo? A paciência. Se ele simplesmente ouvisse a voz dos mensageiros de morte, e ele fosse até Jesus e falar, Senhor, o Senhor demorou demais aí, curando a mulher, conversando com ela. Minha filha morreu. Precisa vir comigo, mas não. Jairo ficou lá esperando Jesus, com a sentença de morte, e ele ficou esperando Jesus. Paciência, queridos, é um reflexo de fé. Ainda que esteja morto, viverá. Se crer e verás a glória de Deus. E todas essas palavras é de alguém que tem paciência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que a sentença seja a pior de todas, eu estou na fé. Ainda que eu olhe para os ponteiros e ache que não vai dar tempo, eu estou na fé. Eu continuo tendo paciência. Eu vou esperar. Não é assim que diz o salmista? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere o tempo que tem que esperar e reflita a sua fé. Porque quando você começa a se desesperar e fazer o mesmo que a multidão fez, você não consegue nada de Deus. Quando você começa a se desesperar e expressar impaciência, falta de paciência, você começa a ter um reflexo de incredulidade. Quantas pessoas, vamos pegar agora a fala dos discípulos, quantas pessoas tocou em Jesus? Quantas pessoas tocou? Qual foi a fala que os discípulos falaram para Jesus na hora que Jesus fala, alguém me tocou? Como assim, Jesus? A multidão te aperta e te oprime. Não falou de toque, fala de aperto e opressão. A multidão te aperta e te oprime. E tu queres saber quem te tocou? Ei, há uma grande diferença em apertar, oprimir e tocar. Quando você tem paciência, você toca no Senhor, porque você expressa uma fé genuína. Quando você aperta e você oprime o Senhor, você expressa impaciência
e incredulidade, um reflexo de incredulidade. Como que Deus pode mudar a sua história se você não toca no Senhor? Como que Deus pode mudar a sua história se você não fica satisfeito enquanto Jesus está curando outros e o seu está morrendo? Que aí é difícil, queridos. Como assim, Jesus? Eu estou buscando, eu vim te buscar. Eu te adorei. Jairo podia falar isso para Jesus. Eu te adorei, eu vim te buscar. E o Senhor dá prioridade para ela? Quantas pessoas estão assim diante de Deus perdendo a bênção por causa dessas atitudes imatura e infantil? Entenda, querida, aprenda a glorificar a Deus na bênção alheia. Por mais que a sua sentença seja de morte, não importa o que você esteja passando, glorifique a Deus com a vitória dos outros. Porque enquanto você expressa paciência, glorificando a Deus com a vitória alheia, você está refletindo uma fé genuína, e uma fé genuína atrai o milagre de Deus para a tua casa. Não é a sua vez? Glorifica a Deus assim mesmo. As coisas estão piorando para você, mas para o teu irmão está melhorando. Glorifica a Deus assim mesmo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tenha paciência. Talvez a tua hora não chegou, mas a tua paciência é um reflexo da sua fé e a tua hora vai chegar. Há tempo para todas as coisas, queridos. Há tempo para todas as coisas. Eu tenho falado isso constantemente aqui, eu não vou parar de falar. Eu cheguei em casa aqui, acho que era, se não me engano, 11 horas, ia dar 12 horas, meia-noite já. E eu falei para Deus assim, Senhor, estou extremamente cansada. Estava ministrando no encontro revisão. Tive que fazer 3 ministrações em uma. Extremamente cansada. Tive que fazer um resumão e aplicar, né? Resumir e aplicar. E, meu Deus, o que é que eu vou fazer, Senhor? Não em relação à frustração que Deus não falaria. Não, sabia que Deus ia falar. Não sabia o que Deus ia falar, mas sabia que Deus ia falar. Cheguei aqui no meu cantinho, no meu secreto com Deus. E com toda a paciência no Senhor. Brinquei com meu filho, só você ter ideia. Paciência é isso. Cheguei e fui brincar com meu filho pequeno. Ele estava brincando que estava me hipnotizando. Né? Você está hipnotizada, vai fazer tudo o que eu quiser. O Levi falando. Faça meu gagal. Fui fazer o gagal dele. Arrume a sala. Fui lá. Entrei na brincadeira com ele. Arrumei a sala. Guarde o cobertor. Tá. Terminei. Supri a necessidade todinha dele. E depois eu falei, mãe, agora mamãe não vai ficar hipnotizada mais não. Mamãe agora vai pro quarto, que mamãe vai ministrar o devocional de amanhã. E vim para aqui e me cheguei aqui com o Senhor e falei, pai, o que o Senhor tem para esse sábado? Qual que é a palavra de hoje? E Deus falou, paciência. Paciência é um reflexo da fé. E eu falei, meu Deus, onde que o Senhor quer que eu ministre? E Deus falou, lembra de Jairo? Imagine aí como é difícil você ter que esperar, vendo a morte na sua casa, esperar Jesus vir ao teu encontro, sabendo que você fez tudo para atrair ele, e ele parou no meio do caminho para socorrer outro. Fale da paciência. E eu parei assim, ó, por 2, 3 minutos mais ou menos. E eu falei, sim, Jesus. Peguei a agenda, a caneta e comecei a rabiscar o que o Senhor estava falando. Paciência é um reflexo da fé. E a impaciência é um reflexo da incredulidade. Uau, Jesus. Que coisa linda. Eu queria estar aqui dando gritos e mais gritos com você, mas o meu corpo está todo moído. Mas eu estou muito feliz com Deus, porque Ele está falando conosco. Aprenda a esperar. Independente do que esteja acontecendo, aprenda a esperar, porque Deus nunca chega tarde. A morte não é problema para Deus, a doença não é problema para Deus, a falta de dinheiro não é problema para Deus, a afronta, nada disso é problema para Deus. O problema é o que você reflete diante de tudo isso. É isso que impede. A multidão já vinha com Jesus. Jairo não estava com Jesus, a mulher não estava com Jesus, mas a multidão já estava vindo com Jesus e não recebeu nada. A impaciência não te faz receber nada. Mas o tocar em Jesus faz sair virtude. O esperar como Jairo esperou faz entregar a vida.
o tocar como a mulher tocou, faz sair virtude. Agora, o apertar, o oprimir, isso é um reflexo de incredulidade. E Deus está falando com você, falando comigo, falando conosco nesse dia de hoje. Expresse paciência e reflita uma fé genuína. Abandone a incredulidade, abandone a impaciência, porque assim você não vai a lugar nenhum em Deus. Você vai continuar descendo ladeira abaixo. Tenha paciência, tudo vai chegar no seu devido lugar, no tempo e na hora certa de Deus. Não aperte o Senhor e não oprima. Ele não é o seu capacho e nem seu empregado. Não é assim que as coisas funcionam. O Levi falando, né? Faça isso, faça aquilo comigo. E eu sei que já era Deus falando comigo a respeito disso. Diga para eles que não é como eles querem. A autoridade aqui, querido, não é você, é Deus. E Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Se ainda não chegou, é porque Ele está testando a sua fé. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia lindo que se inicia, já se iniciou. Estou terminando hoje o devocional um pouquinho mais tarde. É meia-noite 25. Graças a Deus por isso. Graças e graças e graças a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor por mais um dia de nossas vidas. Pai de amor, de graça, de misericórdia, Senhor, no nome precioso de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Quero agradecer ao Senhor. Eu sei que tem alguém aqui muito impaciente, Deus, muito agoniado, que não quer esperar, insatisfeito. Tem uma classe impaciente, uma classe insatisfeita quanto ao milagre daqueles que não fizeram nada. E eu que estou buscando, fazendo e acontecendo, não recebo. Então, Deus trata com essas pessoas conforme a sua vontade. Senhor, tem uma classe aqui que são mensageiros da morte. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa postura venha a ser mudada. Também tem uma classe aqui, Senhor, daqueles que não acreditam no milagre, não acreditam no poder de Jesus. Muda essa mentalidade, meu Deus, da força e graça. Leva eles ao crescimento do Senhor, Pai. Deus, eu oro abençoando todos, consagrando ao Senhor mais um dia de nossas vidas esse sábado, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Você, nas suas orações, lembra de fazer oração em meu favor? Peça a Deus graça, poder e unção, para que todos os dias Deus possa estar trazendo uma palavra forte para o nosso coração. Peça a Deus a restauração da minha voz. Amém? Em nome de Jesus. Peça a Deus aí a graça dele todos os dias derramado sobre mim. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. E os céus, muito mais. E você ainda vai estar evangelizando outras pessoas. Você vai estar fazendo a obra de Deus em outras vidas. E se você puder deixar um comentário, você vai incentivar outras pessoas a comentar também. E é uma forma da gente estar alcançando mais vidas para Jesus. Tudo que você puder fazer para juntar no reino de Deus, faça. E